nossa aula a partir de agora. Deixa eu ver quem já está por aqui. Manu, os dois Filipes, Fernando, Ingrid e João Vitor. Show de... Tranquilo. Queridos, na semana passada, dando continuidade aí ao nosso conteúdo, nós falávamos sobre o processo de globalização. Eu me recordo, deixa eu só subir aqui um pouquinho o meu material. Pronto. Se eu não me engano, nós paramos nessa parte aqui sobre o início do processo de globalização. Deixa eu abrir aqui o chat, porque eu só estou vendo o material e as câmeras. E aí, caso vocês venham falar comigo, eu preciso ver também. Cadê o chat? Só um minutinho. Vamos, chat. Cadê você? Quem está abrindo o chat? Show. Abriu aqui. Bom, então dando continuidade ao que nós estamos falando, na semana passada, nós começamos a falar sobre o processo de globalização. Dando um passo atrás para nós darmos os passos à frente, e aí para colocar todo mundo na mesma página, principalmente quem não estava aqui na semana passada, nós falávamos que, passado o momento da chamada velha ordem mundial, que é aquele momento em que o mundo vivia a chamada ordem bipolar ou Guerra Fria, nós, no início da década de 90, nós inauguramos um novo momento na história, um novo momento na geopolítica mundial. E esse novo momento ficou conhecido como Nova Ordem Mundial ou o início do processo de globalização. Esse processo de globalização, como o próprio nome diz, é um processo a nível global que se refere à integração entre os países nos mais diversos níveis. Ou seja, quando eu trato de globalização, apesar de muitas pessoas entenderem a globalização como o aumento das trocas comerciais, o aumento das trocas de capitais entre os países, não apenas é isso. Quando eu falo em globalização, eu estou falando no aumento da circulação de capitais, de mercadorias, mas também de pessoas, de culturas, tá bem? Então, quando eu falo em globalização, eu estou falando uma integração mais profunda do que apenas a globalização econômica. E esse processo, há uma certa discussão ainda hoje sobre em que momento, de fato, ele começou. A maioria dos pesquisadores, como eu acabei de dizer há pouco, acredita que esse processo teve início na década de 90, mas outros tantos pesquisadores acreditam que esse processo, na verdade, se iniciou no chamado período das grandes navegações do século XV. Porque se eu falo que globalização é integração apenas dos mais diversos aspectos entre os países, é concebível imaginar que essa globalização se deu início realmente no processo das grandes navegações. Mas, se você trata a globalização como processo de intensificação dessas trocas, não. Porque a intensificação ela se deu apenas com o avançar dos meios de comunicação e dos meios de transporte. E esse avanço dos meios de comunicação e meios de transporte se deu ali no início da década de 90. Por que início da década de 90? As guerras, de forma geral, elas são vistas como algo muito ruim. De fato são, tá? As guerras, elas contribuem para a devastação dos países, contribuem para perdas materiais, perdas humanas, mas as guerras têm um outro lado que poucas vezes nós comentamos. As guerras, elas contribuem para o avançar tecnológico. Então, quando nós falamos principalmente em Segunda Guerra e Guerra Fria, esses dois momentos da história surgiu e contribuíram para uma série de inovações tecnológicas. Por exemplo, quando nós falamos em internet, a internet basicamente foi um meio encontrado pelos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria em armazenar as informações militares não em instrumentos, mas de forma virtual, visando a seguinte coisa: em um possível ataque liderado pela União Soviética, nós teríamos a preservação das informações, porque essas informações não estariam armazenadas
em objetos, mas sim na rede de informática. E Manduera diz aqui, danadinhos. Então, há, por exemplo, outro aspecto, a ideia do micro-ondas. Micro-ondas que nós temos hoje, na verdade, surgiu a partir de uma necessidade militar. Então, uma série de inovações, o nylon, uma série de inovações que nós temos hoje em dia vieram de processos de conflitos, de guerras, principalmente Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Então, nós falamos que houve uma intensificação da globalização, principalmente no início da década de 90, onde, passado essas guerras, nós tivemos o avançar tecnológico, tanto dos meios de comunicação quanto dos meios de transporte. Mas essa discussão sobre o início, e é importante que vocês saibam disso, tá bom? E aí, avançando aí um pouco mais sobre esse processo de globalização, é necessário que nós venhamos destacar... Só uma pausa, gente. Deixa eu ver se eu estou gravando a aula, porque eu acho que eu não estou. Ah, não, estou sim. Estou sim. Ai, que susto! Pensei que eu não estava gravando a aula. Então, quando nós falamos aqui sobre globalização, é importante nós entendermos quem faz a globalização funcionar. De fato, torna a globalização um processo contínuo e dinâmico. Bom, especificamente quando nós falamos em globalização econômica, eu estou fazendo várias besteiras aqui na tela, gente, só um minuto, porque o chat sumiu aqui para mim. Volta, chat. Só um minuto, ele vai voltar. Volta, querido. Cadê o chat? Ah, voltou. Então, quando nós falamos tocando... Como assim, Felipe? Ai, pois é, gente. Felipe, eu tocando no rosto em plena praga. Gente, eu não consigo não tocar no rosto, sério. A minha dermatologista já falou, Hanna, para com isso, mas eu não consigo, gente. É uma mania horrorosa que eu tenho, mas que eu não consigo parar. Preciso colocar, sei lá, alguma coisa para eu não conseguir tocar. Mas eu sempre faço isso. Ontem eu tive que ir na rua para ir no banco, e aí, no banco, né, tocando ali na máquina, tocando no ônibus e tal. E aí toda hora me veio aquela vontade de passar assim a mão no rosto. Aí eu me controlando, segurando a minha mão para não tocar, mas é um problema sério. E aí, seguindo aquele cone de cachorro, como assim, Manu? Não entendi. Como assim aquele cone de cachorro? Entendi. Aquele... Entendi. Pois é, seria uma boa. Seria uma boa. O nome daquele cone é esse, Felipe? Elisabetano. É aquele troço assim, que eu acho uma maldade com o cachorro, gente. Desculpa. Pois é, talvez isso me ajude. Qualquer dia desse eu apareço na aula assim, com um troço daquele. Mas seguindo o que nós já falávamos, a globalização, para ela existir de fato, de verdade, para ela funcionar, ela precisa dos chamados agentes, os agentes da globalização ou atores da globalização. E existem alguns principais, tá? Por exemplo, o Estado Nacional, adotando uma postura neoliberal, as empresas multi ou transnacionais, nós temos também os blocos econômicos, nós temos as organizações supranacionais. Nesse primeiro momento, nós iremos falar sobre o papel dos estados e das empresas transnacionais. Acompanhe o que eu escrevi para vocês aí no resumo, tá? Começo dizendo o seguinte: o papel do Estado e das empresas transnacionais. A globalização apresenta diversos agentes que interagem entre si e estabelecem trocas, originando um arranjo singular no cenário mundial. Dentre estes, identificam-se dois agentes-chave: os Estados nacionais e as empresas, mais especificamente as transnacionais, que são empresas que possuem sedes em seus países de origem e filiais ao redor do mundo. Vamos fazer uma pausa aí para comentarmos sobre as empresas transnacionais ou multinacionais. Bom,
Quando nós falamos em empresas transnacionais ou multinacionais, nós estamos falando das empresas, como eu destaquei para vocês, que possuem as suas sedes nos países, no seu país de origem e as filiais nos países ao redor do mundo. Da onde que Gabriel Monteiro saiu aleatoriamente? Bruno, me explica. Meu Deus. Da onde Gabriel Monteiro surgiu? Depois me explica isso. Enfim, quando nós falamos dessas empresas transnacionais, leiam e entendam que nós estamos falando da chamada Nova DIT. Deixa eu ver se eu... Que atenção, me diz Manu. Deixa eu ver se eu acho aqui no Google essa imagem da Nova DIT. Eu acho que fica mais... Eu já até pesquisei sobre isso. Para falar sobre o nono ano. Já falei isso com o nono ano. Talvez fique mais simples de vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Aqui. Perfeito. Só falta ser uma imagem pequena. Deixa eu ver. Vamos, querido. Me ajuda a te ajudar. É uma imagem minúscula. Deixa eu ver se eu abro. Aqui, ó. Essa aqui tá maior, eu acho. Ver. Não, querido, eu quero para outra página. Deixa eu dar um zoom aqui. Só que perde qualidade, né? Mas tudo bem. Quando nós falamos no processo de globalização, esse processo, ele inaugurou uma nova fase da DIT. No nono ano, vocês estudam muito sobre isso, o que é a Divisão Internacional do Trabalho. E eu acho que eu expliquei isso para vocês na semana passada, se eu não estou equivocada. Mas, recapitulando, quando eu falo em Divisão Internacional do Trabalho, eu estou falando da divisão produtiva do mundo. Ou seja, o que cada país produz. Alguém está falando comigo aqui no chat. Deixa eu ver. Explicou. Obrigada, Manu. Então, não vou explicar novamente o que é DIT. Só para vocês saberem, DIT é a Divisão Internacional do Trabalho, que se refere à divisão produtiva do mundo. E aí, quando nós falamos no processo de globalização, basicamente, nós tivemos uma revolução, uma transformação de todas as esferas sociais, inclusive a esfera do trabalho. Ou seja, a relação produtiva entre os países passou por um processo de reorganização. Ou seja, nós temos os países centrais e nós temos os países periféricos. Ou, em outras palavras, nós temos os países desenvolvidos. Pode deixar, não esqueço não. Suzana bem me lembrou que no final da aula, eu até falei com vocês no início, nós vamos ter a chamada, tá? E aí eu vou pedir para que vocês abram a câmera e abram o microfone para que eu possa ver e ouvir vocês, tá bom? Então já estão todo mundo aí, todos estão avisados, tá bom? Então, quando nós falamos nesse processo de globalização, nós temos o início de uma nova divisão internacional do trabalho. Com os países... Pois é, deve estar de pijama, né, Felipe? Eu já falei, não sei se eu falei isso com uma turma de vocês, mas eu sempre dou essa dica. Gente, estejam aqui na aula como se vocês estivessem numa aula presencial. Vou falar para vocês o que eu faço. Eu acordo. Hoje, por exemplo, eu acordei às 5h30 da manhã. A minha primeira aula só seria às 7h10. Mas eu acordei, levantei da cama, tomei meu banho, troquei de roupa, tomei meu cafezinho, dei uma olhada nos meus materiais para ver se estava tudo certo, passei uma maquiagenzinha, né? Porque ninguém merece ver aqui a cara cheia de olheira. E me preparei para estar aqui. Façam isso. Não achem que estar em casa, vou sentar aqui de pijama, braço cruzado, cheio de remela no olho, bocejando, deitado na cama com o celular que quase caiu na cara. Gente, não flui. Mesmo assim, tô falando de coração para vocês. Não flui. Então tentem ter uma rotina como se tivesse uma aula presencial, mesmo. Tentem ter essa rotina. Vocês vão ver que o aprendizado de vocês vai melhorar muito. Vocês vão ver que a vontade de vocês estar aqui aprendendo vai melhorar muito mesmo. Eu digo isso de coração. Eu digo isso porque eu já trabalhei 4 anos de casa e eu sei que se nós não adotarmos essa postura como se nós estivéssemos num ambiente presencial, acaba sendo muito mais desgastante, muito menos prazeroso estar aqui de frente ao computador ouvindo a aula de 40 minutos. Isso é uma aula minha, né? Imagina assistir várias aulas, acaba sendo muito cansativo. Então, é isso, tá bom?
Boa, Suzana, super topo. Passar a aula do terceiro ano para 7h10. Eu dei aula agora para o segundo ano, eles estavam 7h10 da manhã, alguns chegaram depois, claro, mas eles abriram a câmera, todo mundo sentadinho na frente do computador, ouvindo. Então, assim, tentem ter essa rotina. É uma dica que eu dou para vocês, tá? Então, seguindo aqui o que nós estávamos falando. Então, nesse novo momento da globalização, nós temos o início dessa nova DIT. Olha como se reorganiza a questão produtiva no mundo. Nessa parte aqui, onde nós temos produtos com alto valor agregado, eu falei isso para vocês lá no ano passado. O que diferencia um produto de alto valor agregado de um produto de baixo valor agregado? Quando eu falo em alto valor agregado, eu estou falando na seguinte coisa: produto ou produtos que têm uma elevada carga de trabalho. Ou seja, vou dar um exemplo. Para você produzir, por exemplo, um smartphone, você utiliza muito, você gasta muito ou pouco trabalho? Vou explicar o que eu estou chamando de trabalho. Trabalho aqui que eu estou querendo dizer, seja esse trabalho intelectual ou trabalho braçal mesmo. Então, recapitulando, um smartphone gasta muito ou pouco trabalho? Eu espero a resposta de vocês aqui no chat. Quero vocês estão acompanhando. Digam para mim, um smartphone, eu tenho muito trabalho ou pouco trabalho investido nele? E aí, quando eu falo em trabalho, não pensem apenas em trabalho braçal, mas também o trabalho intelectual. O que vocês acham? Fernando me disse aqui, muito. Felipe também. Perfeito, meninos. Produtos altamente tecnológicos, eles gastam muito mais trabalho do que um produto mais simples. Por exemplo, um produto agrícola, que tem um baixo valor agregado. Por isso, o smartphone, ele tende a ser mais caro do que, por exemplo, uma maçã. De repente você fala, Hanna, óbvio que o smartphone é mais caro do que uma maçã. Mas é óbvio quando nós entendemos essa questão do valor agregado. Porque para você produzir um smartphone, você tem muito mais gasto de trabalho, tanto trabalho intelectual quanto trabalho braçal. Então, os países desenvolvidos nessa nova DIT se caracterizam pela produção de elementos, de itens altamente tecnológicos, itens classificados como itens de alto valor agregado. Ou seja, esses países envolvidos exportam produtos industrializados. Na verdade, eles exportam a tecnologia para a produção desses bens industrializados, tá bom? Exportam capitais, empréstimos, investimentos. Só nós pensarmos, por exemplo, na ideia do que o FMI. O que é o Banco Mundial? Se vocês não sabem, eu relembro. Quando eu falo em FMI, e aí eu já estou até falando de outros agentes da globalização, FMI e Banco Mundial são chamadas organizações supranacionais, que também são agentes da globalização, tá bom? Estou até adiantando o que eu iria falar posteriormente. Mas o que é o FMI? O FMI, basicamente, o Fundo Monetário Internacional, é uma fonte de concessão de empréstimos para que os países consigam pagar a sua dívida externa. Por exemplo, o Brasil, por muitos e muitos anos, ele pegou empréstimo com o FMI para pagar a sua dívida externa. O nosso processo de industrialização, enquanto Brasil, foi um processo de industrialização muito pautado na obtenção de empréstimos. Pegar empréstimos com países europeus e também os Estados Unidos. Então, o que acontece? Exatamente, Bruno. Bruno me pergunta aqui. Então, ele cria uma dívida para pagar outra. Perfeito, Bruno. É como se fizesse a seguinte coisa. Eu, Hanna, tenho uma dívida com um banco. E aí, o banco está me cobrando juros em cima de juros. E eu falo, caramba, isso aí tá virando uma bola de neve, mas eu tenho um amigo que tem dinheiro, meu amigo Bruno. Já sei, eu vou pegar dinheiro com o Bruno. E aí o Bruno me empresta dinheiro, ou seja, eu faço uma dívida para pagar outra dívida. Eu faço uma dívida com o Bruno para pagar a minha dívida com o banco. É isso, exatamente isso, Bruno. Só que o Bruno vai falar assim para mim, Hanna, eu te empresto dinheiro aí para pagar a sua dívida porque você tá com a corda no pescoço. Mas você vai ter que fazer a seguinte coisa.
você vai ter que fazer corte nos seus gastos sociais, ou seja, para com essa história de investir em educação no seu país. Para com essa história de investir em infraestrutura. Para com essa história de investir no setor de saúde. Porque você precisa cortar gastos para pagar a dívida que você agora tem comigo. Esses cortes sociais é chamado de adoção de políticas de austeridade. Isso é muito típico da globalização. Os países pegam empréstimos e, para pagar esses empréstimos com o FMI, eles adotam uma postura de austeridade. Por isso que nós temos diversos países, principalmente países subdesenvolvidos, com dívidas absurdas e com problemas sociais enormes. Porque, da mesma medida que eles tentam pagar as suas dívidas externas, eles, por outro lado, adquirem problemas sociais. Tá bem? O Gustavo falou, igual o time de futebol. Exatamente, Bruno. É uma bola de neve. Professora Manu, Fernando e Ingrid caíram, estão sem internet. Eita, Jesus. Assim, nessa situação, eu particularmente, eu não tenho muito o que fazer. O que eu falo é o seguinte, essa aula vai ficar gravada. Então, eles vão poder assistir depois os trechos da aula que eles estão perdendo, tá? Não, obrigada. Mas obrigada por avisar, Bruno. É até bom você me avisar para que eu possa dar presença para eles, porque se eles não estão aqui não é um problema, não é porque eles não querem estar, mas por conta da luz. Mas muito obrigada mesmo por avisar, tá? E aí, continuando o que nós estávamos falando. Então, esses países desenvolvidos, eles acabam comandando a relação produtiva mundial. Enquanto os países subdesenvolvidos, eles são responsáveis pela produção de matéria-prima ou produtos primários. Nós, países subdesenvolvidos também, nós temos a produção de itens industrializados. E você fala assim, Rana, calma, não estou entendendo mais nada. Como que um país subdesenvolvido, que eu entendo que não tem tanta produção de tecnologia, consegue produzir bens industrializados? Porque olha a lógica, amores, olha a lógica. Os países envolvidos produzem a tecnologia, olha só, tecnologia superior, e essa tecnologia é emprestada para os países subdesenvolvidos, para que esses subdesenvolvidos consigam elaborar esses produtos industrializados. Mas esses produtos industrializados desenvolvidos nos países desenvolvidos não pertencem a esses países subdesenvolvidos. Eles, na verdade, pertencem aos desenvolvidos, tá bem? Isso acontecia muito na China, tá? O que acontecia com a China? Várias empresas transnacionais iam para a China para se instalar nas chamadas zonas econômicas especiais. A área da China onde é permitido produção industrial, tá? Produção capitalista. E aí, eles produziam, utilizavam mão de obra chinesa, e aí os lucros voltavam para os países desenvolvidos. A China, percebendo essa sacada, falou, aqui não, nego, aqui não. Então, olha o que a China fez. Para que os países desenvolvidos, conseguissem se instalar no seu país, no seu território, eles teriam que dar a sua tecnologia, ensinar como desenvolver tecnologia para o governo chinês. Eu já falei isso com vocês, porque a ideia da China a longo prazo é enxotar, expulsar essas empresas transnacionais e, por si só, conduzir o seu processo de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia e, consequentemente, de elaboração de produtos de alto valor agregado e, com isso, conseguir se enriquecer cada vez mais. Na verdade, a China já tem feito isso. Feito isso tão bem que ela já é considerada a segunda potência econômica a nível mundial. Tá bem? Então, quando eu falo que os países subdesenvolvidos produzem bens industrializados, tenham cuidado. Eles não produzem com a sua própria tecnologia, mas com uma tecnologia emprestada e, na mesma medida, eles têm que devolver a sua tecnologia para os países desenvolvidos, tá bom? Os lucros, melhor dizendo. E, por outro lado, os países subdesenvolvidos também devolvem os juros, os royalties, os lucros, tá bem? Para os países envolvidos.
Dúvidas sobre essa nova divisão internacional do trabalho, meu povo? Ou tá tranquilo? Bruno falou aqui, se eu te dou as ferramentas e você produz um produto, esse produto é meu? Como eu disse, Bruno, não, tá? Esse produto, ele acaba sendo do país que te emprestou a tecnologia. Show? Ingrid falou tranquilo. Ótimo. Então, voltamos aqui para o nosso material. Gente, agora que eu vi, eu não estava compartilhando com vocês, não, essa... Meu Deus, olha que a pessoa inteligente. Eu acho que eu não estava compartilhando com vocês a tela sobre... Nossa! Era para vocês estarem vendo essa imagem aqui, gente. Foi mal, me perdoem, tá? Eu esqueci de trocar a tela. Essa imagem aqui que eu estava destacando para vocês. É porque eu não troquei a tela, eu deixei a tela lá no arquivo. Foi mal, tá? Bom, agora sim voltamos para o arquivo. É muita tecnologia, gente. Deixa eu voltar lá, calma aí. Sem fazer besteira, Hanna, de preferência. Vamos, querido, me ajuda. Pois é, agora tá todo mundo em casa. Calma aí, gente. Ih, acho que deu ruim, hein? Só um minuto. Agora eu quero voltar a compartilhar o arquivo com vocês. Ah, foi. Pronto. Voltamos, queridos. Então, as empresas transnacionais, elas funcionam segundo essa lógica da nova DIT. E qual o papel dos estados nacionais? Bom, seguimos aí falando aí no texto. Os estados nacionais, eles são fundamentais dentro do contexto de um mundo globalizado. Isso porque são eles que originam os blocos econômicos, ou seja, arranjo entre os países para facilitar trocas, sobretudo comerciais, mas também de pessoas, em alguns casos. Pode citar como exemplos o Mercosul, o NAFTA e a União Europeia. Além disso, cabe a este agente, ou seja, o Estado Nacional, organizar o seu território e, por extensão, a entrada de produtos, pessoas e culturas externos a ele. Cabe destacar a característica neoliberal adotada pelos países nesse contexto de globalização, em que se defende o Estado mínimo, ou seja, uma menor atuação do Estado na economia com o objetivo de reduzir as barreiras aos fluxos globais. Cara, nós falamos muita coisa só nessas pequenas partes aí sobre estados. Basicamente, quando eu falo em estados nacionais, nós iniciamos ali falando sobre a importância dos estados para a formação dos blocos econômicos. Em um segundo momento, os estados também são importantes porque são eles os gerenciadores por excelência dos territórios. E no terceiro momento, nós falamos da postura neoliberal dos estados. Então, vamos por parte. Quando nós falamos... Alguém só respondeu uma pergunta aqui no chat. Alguém me perguntou aqui, professora Felipe, o que acontece com quem não consegue ir nas aulas? A falta vale igualmente uma falta normal? Então, Felipe, o governo do estado disse que essas aulas de EAD, à distância, são consideradas como aulas dadas. Por isso, nós estamos fazendo presença. É claro, existe uma série de fatores que vão dificultar com que o aluno não consiga estar aqui na aula presencial. O aluno pode ter acordado passando mal, o aluno pode estar com problema na internet. Então, essas situações excepcionais, nós iremos avaliar quando nós retornarmos às aulas, tá? Vai ser visto o que vai ser feito. Mas, num primeiro momento, eu, Hanna, estou dando presença ou falta. Mas, como eu disse, essas faltas serão avaliadas posteriormente. Não, 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 não. A Manu falou que pensou que fosse de apoio, como se essas aulas fossem apoio. Não. Tanto que eu estou avançando no conteúdo. Essas aulas não são de apoio, não. Tá? São aulas normais. Tá? Então, vamos começar do começo. Quando eu falo da importância dos estados nesse processo de globalização, são os estados que dialogam entre si e acabam entrando em um acordo para a formação dos chamados blocos econômicos. Ano passado, nós estudamos bem detalhadamente a questão dos blocos, né?
Tem blocos que permitem uma maior integração, nós temos blocos com uma menor integração. Isso depende do interesse dos países envolvidos nesse acordo geopolítico. E é claro, qual o objetivo desses países em se articular e formar um bloco? O objetivo é ter uma facilitação das trocas entre si e também com os países externos ao bloco que eles formam, tá bem? Então, os estados nacionais são fundamentais nesse contexto. E nós temos, por exemplo, o Mercosul. O Mercosul que surge com uma área de livre comércio, ou seja, uma facilitação das trocas entre os países membros, mas que tenta avançar para um mercado comum, ou seja, estimular ou estabelecer também a chamada TEC, Tarifa Externa Comum, que é basicamente aquela ideia de que os países que fazem parte do Mercosul adotam uma mesma tarifa para a entrada de produtos estrangeiros nos seus territórios, tá bem? Por outro lado, nós temos o NAFTA, que é um bloco super desigual, né? Formado por Estados Unidos, Canadá e México. E aí, quem sai perdendo nesse bloco normalmente é o México, porque economicamente, politicamente, ele está numa posição mais subalternizada se comparado com o Canadá e Estados Unidos. Nós temos a União Europeia, que é o bloco mais integrado do mundo, que nos últimos anos tem passado por uma certa instabilidade por conta do Brexit. Então, essa saída do Reino Unido, que vem sendo muito discutida, já está chegando ao seu momento final, acabou causando uma certa preocupação no sentido de que pode haver, posteriormente, a longo prazo, um possível enfraquecimento da União Europeia com a saída de investimentos industriais. Então, nós temos uma série de problemáticas que nós consideramos quando nós falamos sobre blocos econômicos. Sim, Felipe, e eu digo por quê, tá? Já que você me pergunta, eu vou detalhar o porquê. O Felipe me perguntou aqui, Hanna, o México é considerado subalterno tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos? Sim, porque olha o que acontece, o Felipe. Tanto o México quanto o Canadá, mas precisamente os Estados Unidos, tanto o México quanto o Canadá, tanto os Estados Unidos quanto o Canadá, mas especificamente os Estados Unidos, ele acaba saindo da vantagem, né, nessa relação desse bloco. Por quê? Os Estados Unidos ele acaba instalando as chamadas indústrias maquiladoras no México. Lembra que eu falei, acabei de explicar para vocês sobre a Nova DIT? Então, quando eu falo no NAFTA, eu tenho uma micro Nova DIT. Micro Nova DIT no sentido de que eu tenho os Estados Unidos e Canadá funcionando como país desenvolvido e eu tenho o México funcionando como país subdesenvolvido. E normalmente nessa Nova DIT eu tenho esses países subdesenvolvidos perdendo nessa relação de troca, tá? E aí é até importante o papel de uma outra organização supranacional, que é a OMC. Obrigada, Manu. Manu me lembrou aqui, 4 minutos para a gente terminar. Então, a OMC ela acaba fiscalizando, mas ela acaba não tendo muito poder de voz ali, gerenciando esses problemas de alguns países que saem perdendo nessas relações, tá bem? Então, os Estados Unidos, por exemplo, acabam instalando as suas indústrias maquiladoras, que são indústrias de montagem de produtos industrializados, no México, tá? Mas é aquela lógica, é produzido no México, é montado no México, mas os lucros voltam para os Estados Unidos, tá bem? Por isso que eu disse que o México sai mais prejudicado nessa lógica, ok? Além disso, os estados nacionais, eles são importantes também porque eles adotam uma postura de gerenciamento territorial, ou seja, quando eles adotam essa postura de de entrar nesse processo de formação de blocos econômicos, há uma facilitação na entrada de produtos no seu território, a entrada também de pessoas, a entrada de culturas, tá bem? E por último, essa postura neoliberal. A partir da década de 90, muitos países, principalmente 80, né, mas se acirrou na década de 90, os países adotaram uma postura de não interferência direta na economia, ou seja, permitir que as empresas transnacionais expandissem a sua atuação, o que é ruim para nós enquanto sociedade, mas que para o Estado é ótimo, porque isso torna o Estado menos oneroso, ou seja, os Estados, eles
com essa ideia de privatização, por exemplo, eles tiram de si uma carga econômica e transferem essa carga econômica para a iniciativa privada, tá bem? Então, os estados e as empresas transnacionais são fundamentais para o processo de globalização, tá bem? Queridos, para nós finalizarmos agora, eu peço que vocês abram a câmera de vocês para que vocês possam me responder na chamada, tá bom? Já podem abrir também o microfone. Vamos lá? Bruno, cadê Bruno? Cadê Bruno, gente? Ei, professora. Presente, Tá me escutando? professora. Presente. Opa! Emanuele, Presente. Felipe Cavalcante, Presente. Meirelles, Presente. Ingrid, Presente. Fernando, Eu. tá vivo? Gustavo, Tá dormindo. tá, porque tá no mudo aqui, não tá nem me ouvindo. Gustavo, deve estar dormindo. Ele Milena, falou que não era no PC, tá falando no chat. show. Ah, tá aqui comigo. Show. Gustavo tá aí. Milena, acho que Milena tá aí também. Esqueci alguém, gente? Diga eu, se eu esqueci. Eu. Aqui. Eu quem? João. João, tá aí. Como Show. sempre, o renegado. Queridos, Quem eu te chamou, vou sair da Manoel? nossa aula agora.